Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deixe Jesus tocar no seu coração de uma forma especial nessa noite, para você sair daqui impactado com o amor dele, que o amor de Jesus nos constrange. Bendito seja o teu santo nome, meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador. Que o Senhor nesta hora receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, porque nós estamos aqui, Jesus, para prestar culto de adoração ao Senhor. Nós não estamos aqui para olhar para o outro, mas nós estamos aqui, Senhor, para dedicar a nossa vida ao Senhor, em adoração, em atenção, em reverência à Tua palavra, em obediência à Tua palavra. Por isso, Senhor Jesus, toma primazia neste lugar, Senhor. Faz o que bem lhe aprouver, que está no Teu coração, que o Senhor ainda não falou comigo, venha ministrar aqui no altar, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um dos Teus pequeninos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo espírito de inquietação, todo espírito de engano, todo espírito do roubo da palavra, no nome do Senhor Jesus, porque hoje é noite da manifestação da glória de Deus, com salvação, com libertação, com transformação, com renovo, porque o tempo do Senhor está chegando. E é a nossa oração, em nome de Jesus, agradecendo por tudo, ó Pai. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Amados, o Espírito é um só. E quando Suzane estava trazendo a palavra de reflexão, o Senhor vai complementar com a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Amém? Mas eu queria que antes você fechasse os seus olhos e prestasse atenção a esse louvor que o Senhor colocou no meu coração, para que ele possa ser uma resposta para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. E eu creio que o Senhor tem respostas para você nessa noite aqui. Amém? A obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofrerão perseguições, foram levados para o fogo, lançado na cova de leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. Se é Deus que abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. Pois quem está com você é mais forte que o mal. Não pare agora, porque está perto o final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus. Porque Deus envia anjos para nos guardar, e o que promete Ele cumpre, não vai falhar. E a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente.
Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para que os irmãos abram a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10. Marcos 10, a partir do verso 46 até o 52. Aquele que foi encontrando, em reverência à palavra do Senhor, se puder, se coloque de pé em nome de Jesus. Marcos 10, do 46 até o 52, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Marcos 10, do 46 ao 52. A palavra de Deus, ela traz na minha Bíblia como título, O Cego de Jericó. Verso 46 diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, digam, ao caminho, mendigando. Ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, digam, a sua capa. Novamente. Minha e sua. Levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Digam todos juntos: que eu tenha vista. De novo? Glória a Deus. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Digam comigo: seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados, aqui nós vamos contar uma história de um homem que experimentou a glória de Deus sobre a vida dele, recebendo um milagre. Mas para esse homem receber um milagre, foi necessário ele mudar de atitude. Ele saber quem ele era, ser convicto de quem ele era e deixar algumas coisas da sua natureza para receber o seu milagre. E eu fui anotando aqui algumas coisas, à medida que eu fui lendo, diz assim: Bartimeu, o cego. Ele não era um cego qualquer, era o cego. Então significa que ele aqui não era visto como uma pessoa qualquer. E ele era filho de um homem chamado Timeu, que significa honrado. Então ele era filho de um homem honrado, mas ele era cego. Nós somos filhos de Deus, somos honrados por Deus, mas podemos estar com cegueiras espirituais. E ele estava aqui dizendo, né? E ouvindo que era Jesus, então a pessoa que é cega, ela aguça muito a audição e o olfato. Desenvolve mais para ter percepção do ambiente e também se movimentar e resolver as suas coisas no dia a dia. Então, diz assim, que ele estava assentado junto ao caminho mendigando. Amados, quem é o caminho? Ele estava ao lado do caminho.
Pessoas que estão achando que estão no caminho, estão ao lado do caminho, podem estar mendigando aqui nesta noite. E aí eu vou trazer algo para vocês que Deus ministrou assim no meu coração. Minha filha, use a sua profissão para ensinar. Quem já teve uma parte do corpo inflamada, que teve uma inflamação, uma dor que teve uma inflamação, inflamou o dedo, inflamou o pé, inflamou o braço, uma ferida. Alguém já se inflamou aqui? Tomou o quê? Para que serve o anti-inflamatório? Para diminuir a inflamação. Amados, inflamação é uma resposta do corpo que tem um objetivo de trazer um benefício, mas quando ela não é controlada, ela traz malefício. Por isso que a pessoa precisa tomar o anti-inflamatório. E quando ele entendeu que estava na margem, ele pediu socorro. Nós precisamos entender que o caminho de Jesus é estreito. E nem é tudo que a gente quer, nem é tudo que a gente pensa, nem é tudo que a gente acha de convicção da nossa própria natureza que está no caminho de Jesus. Podemos estar à margem e podemos estar mendigando e achando que essa mendicância é propósito de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus não lhe escolheu para você ser mendigo. Deus não lhe escolheu para você andar na margem. Deus não escolheu para você ser uma célula infectante. E aquele homem, ele entendeu que ele precisava de ajuda, porque ele estava cego, ele precisava de um milagre, era uma pessoa que era respeitada e ele precisava de socorro. E quando ele entendeu que estava à margem, algo disse para ele, vem Jesus, você está ouvindo? E ele, quando ouviu Jesus, ele foi e gritou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento que ele reconhece que ele precisa de ajuda, os outros chegam para ele e fazem assim, sai daqui, um anti-inflamatório. Tem células que são boas, queridos. E vai fazer um papel até de reconstituição do tecido. Mas tem células que são ruins. E aquele homem, naquele momento, estava precisando de ajuda e vieram as células ruins, dizendo assim, sai daqui. Você está incomodando. E ele perseverou. Eu quero dizer para você nessa noite. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei qual é o seu estado. Eu não sei se você está na margem porque você está fraco na fé. Eu não sei se você está no caminho da rota do Senhor. Mas no momento que você clamar ao Senhor, Ele vai lhe ouvir. E pessoas podem dizer para você, ou você dizer para você mesmo, não sou digno de receber essa graça. Deus está dizendo nessa noite, quem decide sou eu. Amém? E eu fui anotando algumas coisas que ele estava junto ao caminho. Quem acha que está no caminho vive mendigando, que eu já falei isso aqui. Na sua necessidade mais profunda, o cego reconheceu Jesus como seu curador. Ele procurou Jesus para ser curado. Muitos procuram Jesus para as suas necessidades imediatas. E o propósito de Jesus não é curar, o propósito de Jesus é salvar. Que fique claro isso aqui. O bônus vem depois. Mas aquele homem, ele entendeu que ele precisava de Jesus por causa da sua necessidade pessoal. E ele era cego e ele queria enxergar. Não era injusto. Mas Jesus disse assim, eu tenho algo a mais, que é manter a minha intimidade com você, que é manter a salvação viva e ativa, para que as outras coisas das necessidades do dia a dia, elas possam ser acrescentadas. Mas aquele homem, ele entendeu que Jesus era o seu curador. Mas Jesus, ele teve paciência. Esse é o bom do Senhor. A misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, a longanimidade do Senhor. Ele entendeu que aquele homem ainda não estava ajustadinho para seguir a rota do vaso sanguíneo no meio. Ele ainda estava na margem porque ele achava que estava bem. Mas Deus não queria essa mediocridade para a vida daquele homem. E eu continuei anotando aqui. Ele não via Jesus como mestre. Ele viu Jesus... Não via Jesus como mestre, então ele não entendia Jesus como uma autoridade. E eu quero dizer para vocês, queridos, estar debaixo de autoridade é estar debaixo de uma unção. É estar debaixo de uma legalidade espiritual. Aquele homem ainda não entendia Jesus como uma autoridade, mas ele teve uma atitude que depois ele compreendeu que era a autoridade de Jesus sobre a vida dele. Tem pessoas
que que maestram suas próprias vidas, se distanciando de Jesus. Tem pessoas que são autoridades sobre si mesmo. Eu mesmo me resolvo. Na hora que eu precisar de Jesus, eu clamo a Jesus. Mas isso aqui, uma vez minha cunhada, ela estava passando por um período muito difícil de depressão. E quando ela estava fazendo o tratamento lá com o psicólogo, que era um servo do Senhor, que ele queria mexer mais com as emoções para ela ser liberta, ela disse assim: aqui o Senhor não vai mexer, porque aqui é problema meu. Ele não podia avançar. E tem pessoas que fazem assim com Jesus. Jesus, aqui você não entra, porque aqui é problema meu, sou eu que tenho que resolver. E Jesus está dizendo: eu sou aquele que resolve tudo. Eu sou aquele que transforma tudo. Eu sou aquele que mostra o caminho que você não estava nem percebendo, que é caminho de paz e não de guerra. Porque os planos do Senhor são planos de paz e não de guerra. E esse homem não entendia ainda a autoridade de Jesus sobre a vida dele. Aqueles que estão distantes de Jesus podem ser impedidos de se achegarem ao Mestre, mesmo quando clamam. Está na margem. Está na margem, é margeando, marginando, na marginalização. Marginalização, às vezes a pessoa acha que é uma ofensa, né? Marginal é aquele que está à margem de algo, não próximo do que é o coerente, do que é o correto. Então, nesse momento, ele compreendeu isso, clamou, e mesmo ele clamando, ele foi impedido de acessar Jesus. Eu quero dizer para você, continue clamando ao Senhor. Continue. Porque vão chegar pessoas para dizer algo para você. E você tem que dizer assim: eu continuo clamando. O Su continuou ali, ó. Cadê ela? Está ali. Su continuou clamando. E a vozinha: Su, isso foi perfeito, minha filha. Você trazer para a ministração da palavra de reflexão, porque encaixa aqui. Às vezes é a luta nossa com a gente mesmo, queridos. Assim, ó. Vai lá, balança o pé. Vai lá, sacode o pé. Daqui a pouco você está sacudindo a perna. Daqui a pouco o corpo todo está sacudindo. E ela estava lá repreendendo. Porque nós somos cartas vivas. Queridos, nós estamos na vitrine. As pessoas estão olhando para a gente. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão avaliando como a gente fala, como a gente comenta, como a gente se porta, como a gente se veste. A palavra do Senhor, ela traz o ajuste para as nossas vidas. E aí pergunta para a moça lá que foi para o aniversário de sua mãe: você não é crente? Ah, mas a Bíblia diz... Cuidado, aquele que acrescenta um J em um tio ou traz a palavra para a interpretação própria, esse comete pecado. E depois vai dar conta para Jesus. Mas Jesus, a sua palavra disse, a palavra do Senhor não é para interpretação própria. A palavra do Senhor ela é para ser revelada ao servo, para que haja benefício, bênção, transformação, confronto. O que o Senhor quiser fazer com a palavra dele na vida do servo, ele vai fazer. E às vezes a gente utiliza a palavra para o nosso próprio benefício. E o Senhor pede que a gente tenha cuidado com isso. E quando ele clamou, ele pediu misericórdia, muitos repreendiam, ele continuou clamando. E continuando clamando, ele disse para Jesus que ele precisava de um milagre. E sabe o que foi que Jesus fez? Parou. Quando você continua clamando, quando você continua pedindo socorro ao Senhor, ele para tudo, mesmo sabendo que a gente ainda não está pronto, que a gente ainda está se ajustando, que a gente está sendo transformado a cada dia. Mas ele está vendo que a gente está se submetendo. E quando a gente se submete, o Senhor, ele movimenta o céu a favor do servo, do filho. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo, continue clamando, continue se movimentando, mas saia da margem. Saia da mediocridade. Mediocridade é ficar na média, viu? Na média. Jesus, ele não é homem de média, ele é homem acima da média. E se nós somos imagem e semelhança de Jesus, temos que andar acima da média, porque as pessoas estão de olho na gente. E no momento que Jesus manda chamar ele, diz assim, é uma palavra. E Jesus parando disse, chame ele. Aí até aqueles que estavam dizendo, parem de incomodar o mestre, foram aqueles que disseram assim, tenha bom ânimo, o mestre lhe chama. Ficaram envergonhados. Eu quero dizer para você que quando você permanece no seu clamor, até aqueles que foram contra você,
O Senhor diz assim, é você que vai dar o recado. É você que vai dizer, vai chamar, porque é você que vai lá. Na humildade, você vai trazer o servo. Aqueles que estavam dizendo, não incomode o mestre, disseram assim, tenha bom ânimo, venha. E ele veio. Mas ele veio em uma condição, queridos. Verso 50 diz assim, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Precisamos tirar a nossa capa. Precisamos tirar as nossas capas. Capas que nos dão autoridade na ilegalidade. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Amados, quando a gente conhece o Evangelho, a gente sabe que tem que estar debaixo de uma autoridade. Aquele homem estava tendo encontro com Jesus. Ele deixou a autoridade que ele achava dentro da sua razão, a sua capa. Imagine um cego na beira da estrada, mendigando, a capa era a sua herança. Porque naquele tempo, o cego, quando recebia uma capa, aquela capa dizia assim, é cego, pode receber esmolas. Então ele largou a capa, ele largou a sua possibilidade de conseguir algum dinheiro na beira do caminho, porque ele entendia que no momento que ele estava tendo um encontro com o Senhor Jesus, ele estava vendo que aquela capa não valia de nada, porque tinha uma autoridade maior sobre a vida dele e que ia fazer coisas grandes, maiores e melhores do que ele podia pensar e imaginar. Mas precisava tomar uma decisão e ele largou a capa. Nessa noite Jesus está dizendo, você precisa deixar a sua capa, largar lá, achando que você tem autoridade sozinho e sem Jesus a gente não tem nada. E o Senhor constituiu os anjos da casa para serem autoridade sobre as nossas vidas. Os nossos pastores, pastor Erasmo, pastor Magno, pastora Rose, são autoridades nessa casa. E nós precisamos honrar. Precisamos honrar. Porque no momento que eles botam o joelho pelas nossas vidas e a gente não sabe, talvez os livramentos estão nas nossas vidas por causa da oração deles. As bênçãos que vêm sobre a vida deles, na barba de Arão, caem sobre o povo. As bênçãos que vêm sobre a vida deles, também caem sobre as nossas vidas. Vejam os frutos dos seus pastores, porque vocês estão debaixo de uma boa autoridade. Aquele homem entendeu e deixou a capa dele. E foi ter com Jesus. E no momento que ele foi ter com Jesus, ele estava pronto para receber um milagre. Porque ele se despojou de tudo. Ele se despojou da sua razão, da sua propriedade de capa, da sua possibilidade de ter sustento, mesmo que seja mendicância. Ele recebeu algo diferente da parte do Senhor, porque ele entendeu que aquela autoridade trazia mais benefício do que qualquer outra coisa. E aí Jesus chega para ele e diz assim, que queres que eu te faça? Jesus sabia ou não sabia o que ele estava precisando? Claro que sabia, mas nessa hora Jesus pergunta porque ele quer que você abra a sua boca e diga assim, Senhor, eu dependo de ti. Eu dependo da tua autoridade. O Senhor sabe que eu necessito enxergar. E ele disse assim, e o cego disse, mestre, que eu tenha vista, que eu veja, que eu enxergue. Porque era a necessidade dele ali de momento. Mas Jesus, ele fez uma análise daquele homem no coração. No momento que ele sai da margem, no momento que ele deixa a capa, no momento que ele reconhece que Jesus é autoridade sobre a vida dele, Jesus disse assim, tu está pronto para receber o milagre. E Jesus fez assim, ó, vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aonde é que ele estava no início? Na beira do caminho, sim ou não? Depois que ele recebeu a autoridade de Jesus sobre a vida dele, recebeu salvação e recebeu cura. Onde ele estava agora? No caminho. Jesus quer que nós andemos pelo caminho. Vamos sair da margem, achando que as nossas axiologias, até trazendo a Bíblia para a nossa vida, pode manter a gente na margem, mendigando. E aqui, para fechar, o Senhor pediu para poder ler isso aqui. Aleluia. Romanos 13, do 1 até o 3. Eu gostaria que todos abrissem.
Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Romanos 13, do 1 ao 3. Amados, isso aqui é a palavra de Deus. Essa palavra não é minha. E o Senhor pediu para eu falar para a igreja. Romanos 13, do 1 ao 3, diz assim. Minha Bíblia traz como título: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistirem trarão sobre si mesmos a condenação. Verso 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Não era nem para eu ler isso aqui, era só do 1 e o 2 mesmo. Só 1 e o 2. Vou voltar a ler. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Queridos, o Senhor falou, bradou no meu coração para eu falar para a igreja. O Senhor está passando a peneira. O Senhor está passando a peneira. E tudo que tem sido ministrado pelos nossos pastores, pelos nossos 3 pastores, pelas pessoas que estão aqui na tarde da promessa, que estão nas terças-feiras, que estão nas quintas-feiras, todas as pessoas que estão vindo aqui ministrar, elas não estão trazendo palavras do seu próprio coração. Elas estão trazendo aquilo que o Senhor manda. E o Senhor está preparando o seu povo. E Ele está dizendo, eu vou passar a minha peneira. Ontem foi uma bênção estarmos aqui no chá. Foi muito bom mesmo. E foi assim algo muito, muito tranquilo. E para a glória de Deus. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Nós precisamos nos preocupar com o carimbo de Deus no nosso relatório lá no céu. Tudo que você fizer, pergunte a Deus se o carimbo dele está lá. Pá, aprovado. Você precisa se preocupar com isso. Às vezes a gente fica preocupado com o aprovado do outro. E aí critica o outro. E aí sinaliza o outro. Aí ministra na vida do outro. Deus está dizendo nessa noite, eu estou falando face a face com meu filho, com a minha filha, para sair da margem, para o carimbo ser aprovado no final. Amados, isso é escolha. Nós precisamos saber o que vamos escolher. Lá no trabalho, eu estava dizendo ontem aqui, em 20 anos de docência, eu nunca fui perseguida porque eu sempre procurei fazer o meu trabalho de forma excelente, para a glória de Deus, porque eu quero deixar o meu testemunho como professora decente, competente, coerente e sensata e obediente. Às vezes a gente vacila, a gente sabe que tem os dias dos altos e baixos. Mas eu procuro me esforçar para ser uma excelente professora. Se vocês forem nas faculdades que eu trabalho e perguntar quem é a professora Isis Fernandes, você pode procurar saber. Porque assim, queridos, eu estou falando isso para a glória de Deus. Porque Jesus disse assim, eu não falo de mim, que falem de mim. E falam de mim. Mas eu comecei a ser perseguida. Sabe por quê? Por causa do trabalho de excelência que eu faço para o Senhor dentro da sala de aula. Então, se você faz um trabalho de excelência para o Senhor, você está sendo perseguido, Deus está dizendo nessa noite para você, sou eu que me levanto, sou eu que lhe guardo, sou eu que te livro, sou eu que sou o Deus da sua providência. Eu fui humilhada publicamente. E eu não disse nada. Eu disse assim, Senhor, a tua palavra diz que a luz, quando entra, as trevas têm que sair. Então, os demônios estão perturbando essa professora, porque ela está na condição de chefe, ela vai ficar mansinha. E o aluno, que é líder da turma,
Porque curso de medicina é o curso da pompa, né? Então, a gente, como não é médico, a gente já é olhado com certo preconceito. Então, eu tenho que chegar lá com muita segurança e dizer para que eu vim. Principalmente porque não sou médica. E aí eu disse para o Senhor, esse aluno que está aí perturbando a paz, Senhor, quando eu entrar na sala, as trevas que perturbam esse menino, ele vai ficar quietinho. E as trevas que está perturbando essa professora, que ela não se sinta ameaçada, porque eu não quero o cargo dela. É um cargo que eu não quero, é uma responsabilidade que eu não quero. Eu só quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, queridos, eu preciso ter de Jesus o aprovado, porque eu não bati boca. Eu preciso ter aprovado de Jesus, porque eu não falei mal da minha chefa. Eu reconheço que ela é uma pessoa de caráter difícil, mas ela é minha chefa naquele momento. Então, eu tenho que seguir até o dia de me aposentar. Depois eu digo, ó, muito obrigado por tudo, já fui-me embora. Queridos, precisamos nos esforçar para sermos aprovados por Jesus. Ninguém conserta ninguém. O mendigo aqui, ó, o cego, mendigando, ele resolveu sair da margem e ter um encontro com Jesus. Amém?